Vamos então, nós estamos aqui no canal A Rota da Teologia para mais uma produção, mais um momento juntos, mais uma exposição dentro do nosso contexto de argumentos. Hoje vamos falar vamos falar sobre a Biblioteca de Antioquia, tá? E depois vamos entrar em Clemente, um dos pais da igreja, que tem uma grande contribuição no aspecto da teologia do primeiro século da igreja. Muito bem, pós primeiro século da igreja, da teologia pós primeiro século da igreja. Muito bem. A Biblioteca de Alexandria, criada e assim, como um dos coqueluches, como um dos principais centros de admiração da Grécia, e tendo como grande fundador, grande exponencial, fundador e edificador do projeto, Ptolomeu Soter III, ela vai ter uma administração onde os principais eruditos da época estavam compondo o seu conselho. E, além disso, ela possuía mais de 700 mil exemplares. Então, era uma biblioteca que não só dentro do contexto daquela época, da Grécia clássica e antiga, ela era a mais, vamos dizer assim, afamada e que tinha maior acervo bibliográfico. Não só naquela época, até nos dias atuais, ela seria uma biblioteca de grande exponencial. Eu posso até aqui dizer que ela está no rol das maiores bibliotecas que o mundo já teve, que o contexto global já teve, por causa da sua cultura, não só do seu acervo de 700 mil obras, não é só por causa de 700 mil obras que tinha dentro da sua estrutura, mas porque os principais eruditos, os principais norteadores das ciências, não só humanas como exatas, do período da Grécia clássica e antiga, eram os seus administradores. Aqueles que conduziam eram homens que tinham uma fama, tinham um know-how acadêmico considerado na época de grande envergadura. Eram mestres que tinham uma grande gama de discípulos, de seguidores, de pessoas que vinham para suas aulas, para suas prédicas, para os seus embates, ávidos de entrar no universo e na dimensão do saber postulado e defendido por esses mestres. E aí, nesse contexto, surge Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, que vai ser um desses alunos, um desses, vamos dizer assim, discípulos, seguidores desses grandes mestres deste período, e que vai ter a sua formação dentro desse universo, dessa biblioteca de 700 mil obras. E ele vai seguir um princípio na sua teologia, na sua aplicação teológica e na sua interpretação e exegese das Escrituras, pautado no neoplatonismo. Não naquele platonismo dialético, mas num platonismo pós-diálogos, num platonismo que vai trabalhar com questões mais de tese e contratese. E ele vai partir do princípio que esta dialética de tese contra tese, e de tese contra tese, que vai e a antítese aí no meio, ele vai partir para o princípio de fazer uma interpretação alegórica, que era uma interpretação constituída em pegar um texto
pegar os seus princípios desse texto, nomes, princípios gerais como nomes, datas, acontecimentos, doutrina, realidades do autor, do contexto da religião, de todo um contexto geral, e procurar dentro das Escrituras um outro texto com as mesmas realidades e fazer entre esses dois textos um confronto e uma analogia. E nesta analogia construía-se a sua exegese alegórica. Então, a exegese alegórica de Clemente de Alexandria, ela concedeu um impulso dentro das interpretações do Novo Testamento, a partir principalmente das epístolas paulinas, e veio norteando para aquele período um novo contexto e um novo conceito de interpretação e de teologia. E teologia no aspecto de uma teologia mais pautada a uma apologia e um embate filosófico em que o alvo era confrontar os gnósticos, confrontar os mestres do gnosticismo que postulavam as suas heresias, e Clemente se levanta como um pai desse princípio de segundo século, que é um exponencial da apologia, da apologética, para embater, refutar e confrontar a esses mestres do gnosticismo que vinham com toda a sua astúcia argumentativa confrontar as bases pilares do cristianismo e da fé cristã com seus argumentos. E assim vai construindo nessa refutação, nessa apologia Clemente, uma teologia filosófica, uma teologia pautada em uma exegese alegórica, que vai constituir-se no principal, vamos dizer assim, principal base e o principal elemento de apologia ou de apologética para o contexto religioso cristão da igreja pós-apostólica. Então, nós temos um contributo nesse período de início de segundo século, não só de Clemente de Alexandria, mas de Orígenes, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, em outro vídeo dedicado somente a ele, que vai ser de grande proporção para uma oportunização de uma nova concepção teológica e uma nova aferição exegética dentro do cânon e o corpus escritos neotestamentário. Então era esse o assunto, era esse o diálogo, era essa a informação no seu canal A Rota da Teologia.